Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para a gravação do nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook, Instagram e WhatsApp. Mas antes de começar a gravação da nossa mensagem, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus me capacite a gravar essa mensagem e que essa palavra seja poderosa para alcançar e abençoar os nossos ouvintes. Pai, conceda-lhes também espírito de revelação, espírito de entendimento da tua palavra, para que eles possam receber e ser transformado pelo poder da tua palavra. A ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, e o fazemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós temos a penúltima gravação desse tema, que é o Espírito Santo é o selo e a garantia da nossa herança eterna. Bom, vocês já ouviram falar a respeito de salvação, perda de salvação e outras coisas mais. Veja bem, eu quero lhes dizer que a minha opinião pessoal é: aquele que é nascido de novo e que anda em santidade, cheio do Espírito Santo, nunca vai perder a sua salvação, porque nós temos o selo do Espírito Santo que nos unge, que nos capacita e nos garante. Mas o que normalmente ocorre, amados, é que muitas pessoas se dizem crentes, que têm experiência com Deus, mas nunca nasceram de novo de verdade. Para esses casos, realmente há perda de salvação. Aliás, não é nem perda, você não pode perder o que você não tem. Entende isso, amados? Então esse assunto é por demais especial, e eu quero que na mensagem desse tempo você possa abrir seu coração, abrir o seu entendimento e ver quão sério é essa situação. Então, aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo não perdem a salvação, porque o Espírito Santo garante essa espera até o nosso arrebatamento. Porém, o que nós vemos muito em muitas igrejas, em muitos ministérios, são pessoas frequentadores de igreja. São pessoas amigas, entre aspas, de Jesus, mas que nunca tiveram uma transformação interior, nunca nasceram de novo. E aí, meus amados, a salvação não pode ser garantida, porque faltou a base, faltou o que é de mais importante, que é a permanência do Espírito Santo no seu e no meu coração. Então, nós queremos entrar no tema muito sério, que diz o seguinte: o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, a garantia de que pertencemos a Deus e receberemos a vida eterna. Isso é muito sério, é muito importante, é indiscutível. Então, quem nasceu de novo de verdade não tem com que se preocupar, desde que se mantenha na presença do Senhor em todo o tempo. Sua presença em nós é a certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Ele nos sela como propriedade divina e nos conduz até o dia da redenção. Eu sei que muitos que podem estar nos assistindo nunca ouviram falar em mandar uma carta para um determinado destinatário, na qual você tinha que comprar um selo no correio, selar a carta, para ter a segurança e a garantia que aquela carta iria chegar no lugar de destino. Hoje, com a evolução dos meios de comunicação, você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem muitos tipos de comunicação, onde a carta ficou obsoleta, perdeu completamente a sua importância. Hoje ninguém mais fala em carta. Eu vou mandar uma carta para alguém. Antigamente uma carta viajava de avião, viajava de navio, viajava no lombo de cavalos, e era uma demora para chegar até o destinatário. Claro que os tempos se modernizaram e as coisas ficaram mais ágeis. Então, hoje, se tivesse as cartas, era muito rápido, porque tem o Correio Aéreo Nacional, que é um transporte das correspondências do correio através do avião. Mas isso tudo ficou para trás, queridos. A gente tem que andar na modernidade sem perder a base da nossa fé cristã. Então,
O selo é a figura de algo que garante que a sua correspondência vai chegar no lugar indicado. Porque sem selo não tem segurança, não tem carta, não tem envio. Mas como hoje não se faz mais isso normalmente, mas o selo do Espírito continua valendo. Olha o que nos diz Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Veja, amados, entre tantas ações, atitudes e procedimentos e coisas que o Espírito Santo faz em nós, na minha opinião, esta aqui que nós estamos estudando é uma das mais importantes, se não a mais importante. Por quê? Porque, amados, o Espírito Santo, quando você aceita Jesus de verdade, passa a habitar no nosso coração. Hoje, Deus Pai encontra-se no seu trono de glória lá no céu. Seu Filho Jesus está assentado ao seu lado direito, também na glória. Mas o Espírito Santo de Deus desceu ao planeta Terra, não para habitar numa denominação, numa igreja, num templo, mas para habitar o seu e o meu coração. Veja, o Espírito Santo vem para ficar. Porém, ele é um ser muito especial e que requer de nós alguns procedimentos de santidade. Então, o Espírito Santo não convive com pecado. Ele não sai do crente, em princípio, porém, ele se torna inativo. Ele fica neutro, ele não se move e a pessoa passa a viver grande dificuldade na sua vida pessoal. Agora, se você é uma pessoa inteligente, você vai trabalhar, conviver em parceria com o Espírito Santo que está dentro de você. Muitas vezes a gente vai numa igreja e vê a oração do pregador pedindo que o Espírito Santo venha para movimentar o culto da igreja. O Espírito Santo não vem, ele já está. É uma falta de entendimento teológico. Se o Espírito Santo está dentro de você, eu não preciso chamar para ele vir, porque ele já está. Agora, pode ser que ele esteja dentro de você, mas que não esteja atuando, porque você o entristeceu, você fez alguma coisa que não agradou. Então, é importante você saber as condições que você precisa manter o seu corpo físico, que é a casa do Espírito Santo no planeta Terra. Veja, na Bíblia não está dizendo que é proibido fumar cigarro ou qualquer outro tipo de fumo. Porém, o Espírito Santo não pode conviver com a nicotina dentro do seu corpo. É completamente fora de propósito. Então, se você é um fumante, crente fumante, o Espírito Santo não está agindo. Ele está triste, ele está no seu cantinho e pode até depois pular fora da sua vida. Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo, que não é nosso, é do Senhor, para dar um ambiente confortável, um ambiente saudável para o Espírito Santo habitar e operar. Embriaguez, você ingere bebida alcoólica, é lógico que o Espírito Santo não pode atuar dessa forma. Drogas de todo tipo que você usa, o Espírito Santo não pode atuar dessa forma. Então, por exemplo, cansaço exagerado, você precisa dormir às 8 horas de sono para manter seu corpo tranquilo. Então, o Espírito Santo precisa de um ambiente saudável, de um ambiente santo para ele morar, agir e atuar em seu corpo e no meu. Agora, veja o que Efésios fala dessa segurança maravilhosa. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, você se converteu de verdade, para valer. Não uma conversão intelectual, mas uma conversão do coração. O evangelho que os salvou, vocês também foram selados, carimbados. Agora,
A carta tem um destino, Estados Unidos da América, então há um selo para os Estados Unidos da América. Eu vou para a Alemanha, mandar carta para a Alemanha. Então a carta da Alemanha tem outro tipo de selo que não é o da América. E aqui o nosso destino é a pátria celestial. Então o Espírito Santo vem habitar em nós e nos carimba com a certeza de que nós vamos chegar no lugar pré-determinado por Deus. Então veja bem, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então você que é cristão, nascido de novo, e tem o Espírito Santo dando a segurança, dando a garantia de que você vai ficar firme até a volta do Senhor, não há perigo, irmão, de você se desviar, de você sair do reino de Deus. Porém, o Espírito Santo é um cavalheiro, ele não obriga ninguém a nada, ele não grita, ele não faz chantagem, ele não pressiona, mas ele educadamente nos leva a considerar uma série de fatores para que possamos permanecer firme até a volta de Jesus. Essa é a garantia que eu tenho. Porém, apesar de eu ter essa garantia da minha vida estar morando com o Senhor quando Ele me chamar, isso não me dá o direito de viver dissolutamente, fazendo bobagem, pecando contra Deus. Não. Esse negócio de pecado já foi, isso é passado, agora é santidade. E eu fico muito preocupado, meus amados, com a quantidade de pessoas que nós conhecemos, que se dizem crentes, mas levam a vida totalmente às avessas. Querido, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, sede santo, porque eu sou santo. Então eu preciso ser santo, não é como um slogan comercial, não, é porque o meu pai é santo, e se eu sou filho dele, herança do Senhor, eu também preciso demonstrar na prática a minha santidade. Santidade não é uma coisa para ficar escondida, para ficar guardada no fundo de uma mala, não. Santidade é algo que você vive no seu dia a dia, diante das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, essa pessoa aqui é especial, ela é uma pessoa reservada por Deus para a sua glória. Mas vamos ver também outros versículos maravilhosos que nos asseguram essa garantia de herança no papai. Vamos ver o seguinte, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, nos diz o seguinte: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nosso coração para a garantia do que há de vir. Então, veja bem, que coisa maravilhosa esse versículo de 2 aos Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus, não sou eu, quem faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Agora, Deus quer isso, mas Ele não impõe isso, Ele não nos obriga a isso. Veja bem, isso é algo muito especial, muito interessante. Deus quer, mas você é livre para sair, para entrar. Eu acho muito interessante aquela palavra de João 10, 9, que diz que Jesus é a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ele diz, mas entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, o céu não tem portões trancados que não permita que você saia do caminho. É aberto. Mas o amor a Deus, a responsabilidade é tão grande que mesmo com aquela porta aberta para você sair, você jamais vai querer se afastar da presença do papai, que é maravilhosa.
Então, meus queridos ouvintes, por favor, sintonize o seu coração nessa palavra, sintonize a sua mente nesses versículos, nessas verdades, para que você permaneça firme, mesmo passando por luta, tribulações, dificuldade, até a volta plena do Senhor, quando Ele vier nos arrebatar. Então, observe bem, aqui diz que é Deus quem faz com que nós, eu e você, permaneçamos firmes em Cristo. Olha o que Deus fez, Ele nos ungiu, ou seja, passou o óleo da unção sobre nós. Ele nos ungiu. A unção significa separado para. Eu e você, amado, fomos separados para Deus. Nós não prestamos mais para esse mundo tumultuoso que a gente vive aí. Mas nós somos essenciais para o reino celestial. Então, veja bem, Ele nos ungiu, nos separou, nos marcou, nos selou como sua propriedade. Ô, gente, que coisa mais maravilhosa. Eu sou propriedade do Senhor. Então, a Bíblia diz que, em 1 Pedro 2,9, diz assim, vocês foram marcados para serem santos do Senhor. Portanto, vocês que antes não eram povo, agora sois povo de Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, isso é extraordinário. Eu não tenho palavras para explicar essa maravilha de revelação que Deus colocou para mim e para você. Então, veja bem, nós fomos selados com sua propriedade e pôs o seu Espírito Santo nos nossos corações. O Espírito Santo habita no seu coração e no meu coração, como garantia do que está por vir. Gente, Deus não precisava fazer nada disso, mas Ele fez. Glória a Deus por isso, porque Ele nos ama e Ele quer que eu e você sejamos instruídos, sejamos orientados a andar nessa luz, a andar neste caminho e não pisar na bola e não sair da presença do Todo-Poderoso. Amado, o selo do Espírito na sua e na minha vida faz toda a diferença. Vamos ver. Em João, capítulo 14, 16 a 19, diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Gente, que palavra profunda, tremenda e maravilhosa essa promessa de Jesus que mandaria para nos guardar o conselheiro. Você sabe que quando Jesus vivia nessa terra, ele estava preso a um corpo físico. Então ele não podia estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Então era necessário que a missão de Cristo findasse aqui e que ele pudesse enviar para habitar dentro de nós o Espírito Santo que hoje habita nos crentes do mundo inteiro. O Espírito Santo está nos crentes da Inglaterra? Com certeza. O Espírito Santo está nos crentes da África? Com certeza. O Espírito Santo está nos Estados Unidos da América? Com certeza. O Espírito Santo está no Brasil, em cada brasileiro crente de verdade? Sim. Então perceba, amada, a amplitude que Jesus fez quando ele subiu ao Pai e de lá enviou o Espírito Santo para habitar no coração de todos aqueles que nasceram de novo de verdade. Então, é uma promessa extraordinária, a qual nós precisamos estar firmes, nos apegar a ela e não deixar que as coisas passem. Então, Jesus foi ao céu, enviou o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece porque não o vê, mas nós o conhecemos porque ele habita dentro de nós.
E ele tem funções maravilhosas. E nas últimas ministrações desse tema, nas palestras anteriores, você pode avaliar em cada ministração a importância, o agir, a presença do Espírito Santo na vida dos cristãos. Então, o Pai é importante, importantíssimo, porque ele planejou tudo isso. O Filho, sim, porque veio esse mundo, encarnou de forma humana, sofreu, morreu, trouxe ensinos para nós, mas voltou para o céu, onde ele cumpriu a sua missão. Então nós estamos vivendo agora a era, a fase do Espírito Santo de Deus, que tem domínio sobre todo o planeta, em cada coração nascido de novo. Agora, veja bem, um Deus com todo esse poderio, ele poderia simplesmente bater um carimbo e dizer, você vai ter que ir até o céu, porque é assim que eu quero. Não. Ele mostra os caminhos. Ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de nenhum homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amem. Mas, através do Espírito Santo, vocês vão chegar a esse conhecimento, a essa revelação, a essa promessa maravilhosa. Então, veja, o Espírito Santo ele vem para trazer luz, trazer revelação, trazer entendimento, trazer segurança, trazer garantia. Mas você continua livre, meu irmão. Se você quiser sair do barco e ser engolido pelo peixe lá na frente, você pode fazer. Deus não impõe nada. Deus não te obriga a ir para o céu. Também o diabo não tem poder de obrigar você para ir para o inferno. Uma ou outra opção você escolhe livremente. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. E lá em Deuteronômio 15:30 ele fala muito sério. Eis que hoje proponho para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Gente, esse Deus é maravilhoso. A cada dia que passa eu fico mais empolgado, mais apaixonado, mais crente nas promessas do Senhor. Porque ele nos ama, amado, e não tem coisa mais preciosa na face da terra do que o amor de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. Querido, recebe essa palavra com amor, com seriedade, com disposição, porque o diabo está pronto a nos tirar do caminho. Ele mostra muitas propostas, muitas como é que chama? Fake news. O diabo é o rei da fake news. Ele conta-se a história de que alguém estava para ser chegado ao céu, e o cidadão chegou lá e São Pedro falou, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você vai entrar no muito aqui. Aí o cara falou assim, ô São Pedro, deixa eu dar uma espiadinha lá no inferno para ver como é que é. Eu sei que é aqui que eu quero ficar, mas eu quero só dar uma olhadinha lá para ver. E aí o elemento foi lá para o inferno e viu outdoor lindo, com moças bonitas, uma maravilha. Aí ele ficou impactado. Aqui é que eu quero ficar. Porque lá no céu é muito parada, muito devagar. Aqui não, essa muvuca. Aí ele, vou entrar. E entrou. Só que quando ele entrou, ele viu a miséria, ele viu a doideira, que eram pessoas gritando, gente morrendo, sendo afligida pelo fogo do inferno, pelas as cutucadas, né, dos tridentes dos demônios. O cara falou para Satanás, escuta, cara, você está maluco? Eu lá de fora vi que isso aqui era tudo maravilhoso. Minha filha, aquilo ali era proteção de tela. A realidade é outra. Então, meus irmãos, essa proteção de tela é real. O diabo, quando vem lhe tentar, e a minha tentar, ele não vem com aquela capa vermelha, tridente, não. Ele vem como uma morena muito linda, uma loira, ou um homem muito formoso, para ludibriar, para enganar você. Então tome cuidado e não vá atrás dessas coisas que estão por aí, que é tudo enganação, meu amado. O reino de Deus é a única coisa que é verdadeira. E eu quero ir para lá, porque lá tem paz, tem amor, tem Jesus, tem Deus Pai, tem os anjos. Gente, o céu é maravilhoso, mas o inferno é pedreira, é coisa braba que você não aguenta e nem eu. Então não vá
atrás das propagandas do diabo, que é tudo mentira, fake news. Não vá atrás das aparências, porque as aparências só para te atrair. Depois que você é atraído, aí, meu filho, o negócio vai pegar. Então, o fato, querido, de eu e você sermos guardados pelo Senhor através do Espírito Santo para esperar o retorno de Cristo e o arrebatamento da igreja é algo que nos traz muita paz, muita segurança, muita tranquilidade. Não importa as lutas que você está passando. As lutas, tem duas coisas que eu falo sobre luta. Deus pode livrar você das coisas. Ele é todo poderoso. Mas, preste atenção nisso, amado. Quando Deus não te livra do problema, ele vai entrar com você no problema. Exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados à fornalha de fogo. E ele disse para o rei, olha, rei, se o Senhor quiser, ele me livra, mas se ele não quiser, saiba que nós vamos para lá, nós não vamos te obedecer. E dito e feito, o rei mandou lançar aqueles 3 jovens na fornalha ardente, e quando ele olhou para dentro da fornalha, ele ficou surpreso. Ele jogou 3 e tinha 4. Um parecendo um filho dos deuses, passeando tranquilamente naquela fornalha, como se tivesse um ar-condicionado para neutralizar o poder do fogo. Então, Deus não livrou os meninos da fornalha, porém, ele foi na fornalha junto. Então, você que está passando por luta, eu quero que você saiba o seguinte, Deus não te abandonou. É necessário passar por as lutas para sermos amadurecidos, para sermos treinados, para mudar de fase. Um outro exemplo, um jovem chamado Daniel foi condenado a passar uma noite na cova dos leões. Amado, ali é o seguinte, bastava pôr o pé da cova que os leões já detonavam. Mas Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele foi junto. E no final, na manhã do dia seguinte, o rei foi lá de madrugada, o rei estava preocupado. Daniel, filho do Deus Altíssimo, dá-se o caso de que você ainda esteja vivo? Ele falou, viva o rei! O Senhor que eu sirvo veio aqui e fechou a boca dos leões, e eu pude dormir tranquilo, sem ser devorado. Nessa altura, aqueles caras que tramaram essa situação para Daniel foram lançados, e nem bem eles chegaram no fundo do poço, os leões destroçaram totalmente aqueles malfeitores. Então, querido, nosso Deus é tão bom. Escute isso, pelo amor de Deus. Se você está passando por lutas, tribulações, dificuldades, fica gelo. Também não vai dizer que você está passando por isso porque você pecou. Nós não somos Deus para julgar ninguém. Fica quieto. O que você não entende, deixa rolar. Mas uma coisa eu quero assegurar para você nesse momento. Deus pode, se Ele quiser, te livrar dos problemas. Porém, nem sempre Ele quer. E se Ele não te livra dos problemas, Ele vai estar com você dentro da situação. Gente, que coisa extraordinária. Deus está sempre conosco, seja para livrar, seja para participar com a gente. Isso é por demais maravilhoso. Em Romanos 8, 15 a 16, diz assim, pois vocês não receberam espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos de Deus por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Querido, muitas pessoas, inclusive eu no passado, tinha dificuldade de crer que realmente eu era filho de Deus, porque a gente não passa de um comedor de feijão, um ex-pecador inveterado, e agora nós estamos na figura do reino, mas é o Espírito Santo de Deus que testifica no seu e no meu coração que nós somos verdadeiramente filhos do Deus vivo. Pai querido, Pai amado, está tão bom aqui a conversa, mas o tempo urge, e nós não queremos passar dos limites para aqueles que nos assistem. Pai, naquilo que eu não fui capaz de mencionar para os teus filhos, que o nosso querido e amado Espírito Santo complete a obra, trazendo a completude do que é essa verdade maravilhosa de que o Senhor nos guarda para o dia da redenção, com o selo do Espírito. Abençoa, Pai, nesse momento, cada um daqueles que nos
ouvem, que nos assistem, e também a mim, a minha casa. E nós pedimos que o Senhor seja glorificado. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, hoje e para sempre. Amém.